vai ler uma parábola que está no livro de Lucas. Só parábola, só direto. Vai cumprida, bagulho. Essa parábola está no versículo 9, no capítulo 20, do versículo 9 do livro de Lucas. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a aos lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo-o, respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará outros a vinha? E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Pois é, Jesus falava por parábolas. O que eram as parábolas? As parábolas eram fábulas. Eu vou contar uma historinha para você. Aí naquela historinha, naquela narrativa, naquele roteiro interessante que as pessoas tentavam ver o que ia acontecer, elas descobriam que tinha um moral da história ali. Tinha um ensinamento oculto. Verdades profundas. Porque essas histórias, elas, pelos tradutores, por todos aqueles que vieram após Jesus, eles deram pouca importância porque acharam que eram histórias inocentes, parábolas inocentes. Isso fez com que elas chegassem até os dias de hoje com poucas distorções. Porque é fácil você distorcer fatos históricos. Você reconta o fato da maneira como você quiser. Mas essas histórias não. Elas chegam para a gente como os mitos que nós encontramos em todas as literaturas, em todas as tradições, né, do passado, são cheias de mitos, da mesma forma as parábolas de Jesus. A gente tem que pegar esse acontecimento. Que acontecimento foi esse? Um homem era dono de uma vinha. Ele arrendou essa vinha para vários trabalhadores. Olha, cuidem dessa vinha, façam-na produzir, que eu vou fazer uma viagem. Quando eu voltar, eu vou querer colher os frutos dessa vinha. Vocês vão ter a parte de vocês, óbvio, mas eu quero que me dê de direito os frutos dessa vinha. E ele foi. E quando ele voltou, interessado em saber qual foi o resultado, né, obtido pelos trabalhadores na vinha, ele mandou mensageiros. Ele mandava esses mensageiros eram hostilizados, eram humilhados, uns eram despidos, outros eram violentados, e eles voltavam. E diziam toda sorte de hostilidade que eles tinham sofrido quando iam querer que eles prestassem contas da vinha. Porque esses trabalhadores que ali estavam se achavam donos absolutos do negócio. E ele mandou um, mandou dois, mandou três. Quando ele percebeu que não dava resultado, ele resolveu mandar o próprio filho. E ele mandou o próprio filho, acreditando que eles iriam respeitá-lo. Onde se viu? Esse é meu herdeiro que está indo, é como se fosse eu.
Eles vão ter que prestar contas da vinha para o meu filho. Quando descobriram que era o filho dele, já começaram, né, a discorrer entre eles. Olha, esse é filho dele. Vamos matá-lo, que aí a gente fica com a herança. Ninguém poderá nos importunar mais. A vinha passa a ser nossa. E arrastaram ele para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha, sabendo, mandou que exterminassem todos os trabalhadores. Então, parece uma história terrível, né? Mas qual o significado disso? A gente tem que pegar essa parábola como se fosse uma fábula e fazer uma conversão. Fazer uma conversão para que isso possa edificar, gente, a nossa compreensão. Então vamos imaginar o dono da vinha. Vamos imaginar que esse dono da vinha é a representação de Deus. A vinha é a representação de todo o planeta. E os trabalhadores somos nós. Então Deus nos entregou esse planeta. E ele veio e ele acompanha para ver qual é o nosso progresso. Ele quer que a gente prospere. Ele quer que essa vinha dê frutos, dê resultados, porque ele tem grande amor por essa propriedade que é dele. Mas nós nos sentimos donos do planeta. Nós passamos a nos sentir dono dessa vinha. Nós passamos a acumular coisas. Nós desenvolvemos o egoísmo. Nós desenvolvemos a vaidade, o orgulho, a arrogância. Nós começamos a desenvolver entre a gente pobreza, miséria, crimes, fruto de distorções, desse entendimento equivocado de que isso é nosso, de que isso nos pertence. Nós viemos aqui para aprender, para trabalhar, para nos desenvolvermos. No entanto, esse apego, essa ilusão, esse entendimento equivocado da nossa realidade fez com que nós expulsássemos todos os mensageiros que vieram enviados pelo dono da vinha. Que mensageiros são esses? Vamos imaginar. Não faltam exemplos de pessoas que vêm ao mundo trazer grandes mensagens, promover um grande avanço no desenvolvimento da consciência humana e são tratados da mesma forma. São hostilizados, são humilhados, são ridicularizados. Não faltam exemplos, e muitos exterminados. Veja o exemplo de Gandhi. A mensagem essencial de Gandhi, que é a não violência, que foi capaz de libertar o povo do jugo do Império Britânico. Gandhi foi inúmeras vezes preso, humilhado, viveu uma vida miserável e acabou morto por um fundamentalista islâmico. E o único interesse dele era trazer uma mensagem de não violência. Esse foi o mensageiro. Mas ele não é o único. Todo mundo tem alguma missão. Um Freud, por exemplo, para a época dele, era algo revolucionário falar em inconsciente. Era algo que eles não queriam tratar desse assunto. Mas ele resolveu expor isso. Expor isso, trazer os seus conhecimentos diante da cátedra, da academia, e acabou sendo ridicularizado, desqualificado. Depois começou a ser perseguido. Então, todos aqueles que tentam trazer algum tipo de renovação e de mudança, são esses mensageiros enviados pelo dono da vinha
para promover algum tipo de melhoria e de mudança. Lutero fez a reforma protestante, a reforma da igreja. Isso redundou em quê? Redundou, por exemplo, na noite de São Bartolomeu, onde milhões de pessoas morreram numa guerra civil, brigando por coisas estúpidas, do tipo, tem que usar batina, não tem que usar batina, pode casar, não pode casar, pode isso, não pode aquilo. Então, coisas que mexiam, tiravam as pessoas da zona de conforto, fez com que essas pessoas reagissem dessa forma. Então, esses são os mensageiros enviados. E quem é o filho que foi morto? Senão o próprio Jesus. Jesus é um exemplo do filho enviado por Deus para trazer uma mensagem de amor, para apresentar para a humanidade a lei do amor, porque as pessoas desconheciam e desconhecem até hoje, essa é a verdade, porque nós fazemos pouquíssimo uso dessa lei. Na verdade, a humanidade ela se desenvolveu de uma forma triangular. Aqui na base, essa linha enorme é o desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, ela é grande. Mas aqui o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento espiritual, continua pequeno. Então essa é a realidade da humanidade. As pessoas estão muito preocupadas, apegadas na busca do conhecimento e não entendem que conhecimento é única e exclusivamente um conjunto de crenças que você vai amontoando no seu intelecto. Isso aqui não. Isso aqui está relacionado ao desenvolvimento de conhecimento, ao saber, a entender de fato como se comportar e entrar em harmonia com Deus, com a natureza, com os princípios da natureza, com os princípios que regem a condição humana, de que forma você se coloca no mundo, de que forma você se relaciona com esse mundo, de que forma você se relaciona consigo mesmo. É isso que Jesus veio propor, um desenvolvimento dessa outra extremidade, para que isso crescesse. Mas, infelizmente, isso cresceu muito pouco. Muito pouco, porque as pessoas tentam resolver os seus problemas ainda de forma racional, intelectual. Elas estão desconectadas do próprio coração, do sentir, do aqui e do agora. Eu não preciso saber onde eu vou. Eu preciso saber onde eu estou. Isso que é importante. Isso que é irrelevante. Eu não preciso pensar no que pode acontecer. Eu preciso estar aqui agora, presenciando o que está acontecendo. Mantendo-se presente. Por que vocês acham que Jesus dizia para cada dia basta o seu mal? Para compelir as pessoas a olhar para o dia de hoje, para o aqui, para o agora. Assim como o Buda dizia a mesma coisa. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Vê diante de ti o agora, porque é no agora que está o Nirvana, o reino de Deus, o Samadhi. E nós desprezamos o agora, porque nós não estamos presentes no agora. Porque nós não sentimos, a gente não sente mais nada. A gente está o tempo todo aqui. Só que aqui é uma instância ilusória. Não adianta eu estar fazendo uma coisa no automático, sem estar presente, sem estar envolvido com o que eu estou fazendo. Eu jogo aquilo no automático e vou fazendo e fico.
divagando, pensando ou no passado, ou pensando no futuro. Eu não estou presente nas minhas ações. E essa falta de presença faz com que as minhas ações não tenham qualidade nenhuma, porque eu não estive presente naquilo. Então, essa parábola, ela fala da maneira como nós temos que nos relacionar com essa vinha, para não sermos exterminados. Porque essa maneira como nós nos relacionamos com o mundo, essa forma predatória, agressiva, que nós nos relacionamos com o mundo, com o outro, com as pessoas, essa forma arrogante, orgulhosa, vaidosa, agressiva, vai nos trazer implicações ruins. A melhor forma de nós nos relacionarmos com essa vinha, com esse planeta, é com muita humildade, sabendo que não nos pertence, que o dono da vinha é outro cara, sabendo que nós não vamos levar nada, absolutamente nada daqui. Nada daquilo que nós ajuntarmos, nós vamos conseguir levar. Isso é tão óbvio que eu tenho até vergonha de falar. Mas as pessoas não percebem o óbvio. Porque se percebessem, elas não desenvolviam esse apego por coisas transitórias. Elas pensariam naquilo que é eterno, naquilo que não morre, que é a própria consciência, que aquilo que ela precisa ter apreço, é aquilo que ela precisa valorizar, é o quanto você desenvolveu o seu desapego, sua capacidade de amar, a sua humildade, a sua fé, a sua coragem. É isso que é relevante, porque isso é o quanto você desenvolveu isso, que são conquistas eternas, que você não perde, que os ladrões não roubam. Esses são os tesouros do reino de Deus, que Jesus disse, que os ladrões não roubam e as traças não vão corroer. É o quanto você desenvolveu de virtudes. E eu não falo virtudes morais, porque eu também não gosto muito da palavra moral, porque ela tem uma carga meio controversa, vamos dizer assim. Mas virtudes não tem nada a ver com moral. Virtudes têm a ver com o desenvolvimento da consciência, do entendimento do que você é, da realidade, do quanto você vive de forma consciente e não inconsciente. Do quanto você está envolvido com a realidade e não com as ilusões. O sofrimento, as tribulações da vida, enfim, todos os infortúnios que fazem parte da nossa vida, eles são necessários para acordar a gente, para despertar, para tirar a gente desse torpor, desse mundo ilusório. É por isso que a gente sofre. É a própria natureza dando tapa na nossa cara. Acorda, você está dormindo. Então a gente tem que entender, de fato, qual é o nosso papel, qual a maneira que nós temos de nos relacionar com essa vinha, com esse planeta, com as pessoas. Qual é o signo? Porque é tão importante nós desenvolvermos esse desapego, esse desinteresse pelas questões impermanentes, descartáveis da matéria e nos apegarmos, de fato, ao eterno em nós. Vamos fazer as orações?